O milionário reconhece a mendiga negra pela marca na mão, após humilhação no casamento. Era um dia de festa, ou assim deveria ser. Lívia olhava para o espelho, as mãos tremendo enquanto ajustava o véu. O vestido branco, dispendioso e deslumbrante, refletia todos os seus sonhos. Ela sempre imaginou esse momento, casando-se com Bruno, o homem que catapultou sua vida de origens humildes para o luxo inimaginável. Mas a ansiedade a consumia. O que ela poderia fazer se o príncipe encantado se tornasse uma sombra? A vila estava envolta em um burburinho. Pessoas alinhadas nas calçadas, muitas delas com curiosidade nos olhos. O clamor de um amor de conto de fadas se tornava um espetáculo digno de novela. Mas, enquanto o relógio marcava a hora, o coração de Lívia se apertava. A mensagem veio fria e direta. Desculpe, não posso comparecer. O mundo ao seu redor desabou. Olhares de espanto, sussurros, risadas disfarçadas tornaram a atmosfera sufocante. Ela, enjeitada, sozinha no altar. A vergonha era palpável. Uma dor esmagadora enchia seu peito. Lágrimas escorriam, mas a indignação a segurava firme. E foi nesse cenário de desespero que Caio apareceu. Um estranho com um sorriso que parecia iluminar o ar pesado. Ele se aproximou, seu olhar suave e compreensivo. Tudo o que Lívia precisava. Suas palavras flutuavam entre eles. Posso ficar aqui se você quiser. E com esse gesto simples, começou uma amizade que prometia acalentar suas feridas. As semanas passaram. Enquanto renovava sua vida na cafeteria, calma, transformou sua dor em algo doce. Cada café servido era uma pequena conquista. Porém, Bruno não a deixara em paz. Notícias de suas façanhas, ao tratar sua humilhação como mero espetáculo, se espalhavam. Ele, agora, um alvo fácil. A vida como milionário lhe escorreu entre os dedos, enquanto Lívia, agora fortalecida, ganhava respeito e admiração. Mas o destino sempre tem um jeito de surpreender. Um testamento inesperado chegou à cafeteria, carregando uma verdade que mudaria tudo. Lívia e Caio são irmãos. O impacto foi arrasador. Um passado sombrio emergiu e as promessas de amor e amizade começaram a balançar. Eles olhavam um para o outro nervosos. O que isso significaria? O que fazer com essa descoberta? O ambiente da cafeteria agora ressoava com um silêncio tenso. Enquanto xícaras eram arrumadas, um olhar familiar atravessou a porta. Um misto de esperança e temor pairava no ar. O que fazer agora? Poderiam Lívia e Caio superar essa nova reviravolta? Ou seriam os laços que construíram amarrados às sombras do passado? Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A porta da cafeteria se abriu com um rangido e o coração de Lívia disparou. Uma figura familiar entrou, parando o tempo. Era Ana,
Sua mãe, uma sombra do que já fora, com rugas profundas e olhos cansados. O que ela estava fazendo aqui? As palavras não saíam da boca de Lívia. O silêncio se estendia como uma corda tensa, prestes a romper. Lívia, Ana começou, a voz falhando, mas a expressão no rosto trouxe uma tempestade de emoções. A cafeteria parecia ter sido engolida por um baque imenso. Caio, por outro lado, dividia o olhar entre as duas, confuso e apreensivo. Por que você voltou? Lívia conseguiu desapertar a garganta, mas a pergunta saiu carregada de dor. Ana sempre fora a exemplo de abandono, um passado que Lívia tentava esquecer. Mas ali estava ela, com seu semblante marcado pela batalha e uma ausência que doía como ferida aberta. Eu tenho algo que precisa ser dito, Ana balbuciou, com tom de urgência. Sobre vocês. Vocês não são apenas irmãos. Vocês são gêmeos. A revelação ecoou nas paredes da cafeteria. O mundo ao redor pareceu desabar novamente. Lívia sentiu o estômago revirar. Como isso era possível? Caio ficou paralisado, como se um raio tivesse atravessado seu ser. A mão de Lívia buscou apoio na mesa, o coração dela martelando num ritmo frenético. Isso não pode ser verdade, murmurou Caio, os olhos arregalados em choque e descrença. Você está brincando? Não, meu filho, eu juro. Ana se apressou, os dedos trêmulos passando pelo cabelo grisalho. Vocês nasceram em circunstâncias terríveis. Me separei de você por medo, temor do que poderiam fazer comigo. Os murmúrios da multidão lá fora pareciam ecos distantes. A pressão no peito de Lívia era quase insuportável. Lembranças de sua infância, da dor do abandono, agora se entrelaçavam com essa nova realidade. Como assim, gêmeos? Ninguém havia mencionado isso. E por que Ana havia escolhido ficar em silêncio anos a fio? Se você é minha mãe, por que nunca me procurou? O tom de Lívia cortava o ar como uma lâmina. O olhar de Ana se desviou, cheio de culpa e arrependimento. Eu não sabia como. A vida me levou a caminhos que eu não esperava. Eu pensei que estava protegendo vocês. Os sentimentos se entrelaçavam como um novelo de lã emaranhado. Lívia sentia raiva e, ao mesmo tempo, uma ponta de alívio. Se Caio era seu irmão, há tanto tempo sonhando por alguém que nunca esteve, por outro lado, também havia uma expectativa quebrada. Tudo o que eles construíram, a amizade, o laço quase romântico entre eles, poderia acabar ali, rasgado pela verdade nua e cruel. Que segredo mais devastador! Sussurrou Caio, a voz tão baixa que quase não conseguiu se ouvir. O que fazemos agora? O silêncio abrigou a sala, enquanto a realidade se instalava. O futuro que Lívia imaginara se desfazia, como castelos de areia levados pela maré. O que começara como um romance florescendo, agora escorregava para um abismo desconhecido. Ana se aproximou, os olhos marejados, implorando compreensão. Por favor, entendam. Tudo o que eu queria era proteger vocês. E passado é complicado, mas eu vim para esclarecer. Tarde demais, Lívia interrompeu, seu coração batendo como um tambor em agonia. Ela se virou para Caio, a pergunta pairando na sala. O que essa revelação significaria para eles? Para tudo! O mundo parecia escuro e pesado, e a cafeteria, um armazém de segredos, agora expostos. O que fazer com essas novas identidades? Era o início de algo ou o fim de um sonho? As respostas estavam além do horizonte.
Enquanto o peso da descoberta ossava em seus peitos, o mistério prestes a ser desvendado. O ar apertava e o silêncio na cafeteria se tornava insuportável. Lívia e Caio se entreolhavam, olhos cheios de perguntas, sem saber por onde começar a processar o que acabaram de ouvir. Ana, sua mãe, parecia pequena diante deles, a vulnerabilidade estampada no rosto cansado. Vocês não podem estar falando sério. A voz de Caio tremia, mas a tensão na sala era palpável, ansiosa demais para permitir qualquer esperança. Lívia sentia que o chão se movia sob seus pés. Irmãos gêmeos! Como isso mudaria suas vidas? E mais importante, a relação que haviam construído. Ana parecia perceber o peso da verdade, cada palavra empurrada por um turbilhão de emoções. Eu sei que é difícil, mas eu vim para esclarecer. Vocês são gêmeos separados ao nascer e eu nunca deixei de amá-los. Lívia sentiu a raiva se formar como um nó na garganta. Amar é mais do que palavras. Você nos abandonou. O tom de voz alta atraiu os olhares curiosos dos clientes na cafeteria. Ela não se importava. O que mais poderia sair daquela boca? E se eles eram gêmeos, o que isso realmente significava para ela? E Caio? Lívia! Ana começou, mas a frase ficou presa em sua boca, incapaz de se transformar em algo que pudesse confortar. Nesse momento, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta da cafeteria se abriu com força e um homem alto entrou com uma expressão aterrorizante. Vocês precisam ouvir isso. É sobre sua mãe. Imediatamente, o ar congelou. Olhares se trocaram. A inquietação crescente. Quem é você? Caio perguntou, confuso, enquanto o homem se aproximava. O que ele queria? Foram meses de investigação. Ana, você não sabe. Existe um acordo, um segredo que pode destruir tudo. As palavras saíram em um sussurro urgente, mas como uma tempestade se aproximando. Todos podiam sentir que algo grave estava prestes a acontecer. A expressão de Ana passou do choque à impaciência. O que você quer dizer com isso? Fale logo. Os dois não são apenas gêmeos. Eles são a chave para um legado que foi escondido desde seu nascimento. Uma fortuna. E uma conspiração que envolve pessoas poderosas. Pessoas que não vão parar por nada para garantir que esse segredo continue enterrado. Oh, o barulho da xícara caindo ao chão fez todos pularem. As revelações estavam se amontoando como nuvens escuras. Lívia sentiu uma onda de desespero. Legado? Que legado? O peso das palavras ecoava em sua mente, e a ideia de um passado desconhecido se tornado em um presente instantaneamente ameaçador. Seu pai. O homem hesitou, bebendo silêncio antes de se lançar nos detalhes. Ele foi assassinado para esconder a verdade, e vocês dois estão em perigo. Uma onda de choque atravessou a sala. Caio ficou paralisado. E mesmo Ana, que já sabia tanto, agora parecia fora de seu eixo. O que mais poderia estar escondido? O que mais não haviam contado? Isso não pode estar acontecendo. A voz de Lívia era como um fio. A cafeteria girava ao seu redor, cheirando a café. Mas o aroma desaparecia diante da realidade que se desdobrava. É por isso que eu vim. Para proteger vocês, o homem continuou, a urgência na voz inegável. Vocês precisam sair deste lugar, agora! Mas para onde ir? Com a revelação de que não eram apenas gêmeos, mas também herdeiros de uma conspiração maior,
O mundo que eles conheciam estava se desfazendo em pedaços. O que eles deveriam fazer agora? A escolha de um futuro parecia limitá-los, enquanto sombras do passado ameaçavam engoli-los. Estamos apenas começando a entender quem somos, murmurou Caio, com a mente confusa. Lívia sentiu a adrenalina correr em suas veias. Como poderiam escapar dessa situação? O que esse homem sabia que eles ainda não haviam descoberto? Com o coração na boca, um pensamento penetrava a mente. A luta estava apenas começando. O ar na cafeteria estava denso, a tensão quase palpável. Cada olhar se fixou no homem misterioso. O silêncio era uma corda esticada, prestes a romper. Lívia mal acreditava no que ouvia, seu coração acelerado. Que legado? Ela repetiu, como se as palavras pudessem fazer sentido se dissesse mais uma vez. Um legado de poder e riqueza, algo que vocês não podem ignorar. O homem insistiu, enquanto a expressão de Ana se tornava um misto de medo e desespero. Seus pais, eles estavam envolvidos em algo muito maior do que vocês imaginam. Parem! O que você está tentando dizer? Caio perguntou, a voz tensa. Então, como se o universo tivesse decidido colapsar, um estrondo irrompeu através da porta. A entrada foi forçada e 3 homens mascarados invadiram a cafeteria. O olhar deles era de pura ferocidade. Fiquem onde estão, um deles gritou, a voz rouca e ameaçadora. A multidão se dispersou, gritos e murmúrios de pânico ecoando, mas Lívia e Caio estavam paralisados. No que aconteceu? Ana murmurou em choque. O homem que lhes tinha informado sobre a herança virou-se, buscando uma rota de fuga, mas não havia para onde correr. A tensão crescia, um nó se formando no peito de Lívia. Você trouxe eles, não trouxe? O homem mascarado apontou para trás, o olhar fixo no outro. Cale-se! Não importa o que você tenha que dizer. Não! Deixem eles em paz! Ana gritou, afastando-se, mas foi facilmente empurrada para o lado. A cafeteria virou um campo de batalha em questão de segundos, e o caos tomou conta. Caio agarrou o braço de Lívia, puxando-a, mas ela estava em choque, os olhos fixos na cena horrenda diante deles. Saia da frente! Um dos homens gritou, avançando com faca em punho. O medo tomou conta de Lívia, e ela sentiu um frio na espinha. Tudo era um borrão, a adrenalina pulsando em suas veias. Quem são vocês? Lívia conseguiu perguntar, o som da sua própria voz parecendo distante. Vocês estão no caminho de alguém poderoso demais! Um dos homens respondeu, enquanto buscava algo dentro de sua jaqueta. E quem estiver no caminho vai pagar. Foi então que Caio reconheceu a marca na mão do homem. Foi você quem ajudou a separar a gente! A raiva transbordou e a revelação cortou o ar. O homem sorriu de forma ameaçadora. E agora, alguma decisão terá que ser feita. Ele puxou um objeto pesado da jaqueta. Lívia sentiu o pânico subir como uma onda. Ninguém sabia o que fazer. Por quê? Por que você fez isso? Ana perguntou, a voz trêmula, mas ele ignorou. Ele encarou Caio e Lívia, a intensidade em seus olhos inquietante. Quem deve ficar vivo e quem deve morrer é uma decisão que cabe a vocês. O tempo parecia parar. O peso da escolha esmagador. E então a atmosfera caiu novamente. Tudo aconteceu rápido demais. Caio, em um impulso, avançou e antes que pudesse pensar, agarrou o homem pelo pulso. A faca escorregou, cortou a pele de um jeito que parecia uma cena de filme. O grito que seguiu ecoou como um trovão, enquanto o restante dos homens recuava. Na confusão, um segundo homem disparou.
Uma bala encontrou seu caminho pelo ar e Lívia mal teve tempo de reagir. Um grito. O mundo girou. O homem que se aproximava caiu e o eco do disparo reverberou na mente de Lívia. O corpo caído era de alguém que ela reconhecia. Não era o homem misterioso, era Bruno, a pessoa que havia a abandonado. E agora, ele estava caindo, sangue escorrendo pelo chão. O tempo desacelerou. O que aconteceu? Ela murmurou, o coração partido. A verdade não é o que parece. Você precisa saber. O homem respirava com dificuldade, o rosto pálido. A cafeteria estava em um caos absoluto e tudo estava prestes a mudar para sempre. A última frase de Bruno ficou suspensa no ar e o olhar de Lívia se encheu de horror. O que mais estava escondido? A vida dela, a de Caio. Tudo isso era um jogo de poder? O que estava por vir? A pergunta pairou quando tudo desabou em um estrondo. E Lívia percebeu que a única coisa que sabiam era que nada mais seria como antes. O coração de Lívia acelerava enquanto ela se aproximava de Bruno, que estava caído no chão, o sangue manchando o piso da cafeteria. O tempo parecia ter estagnado e a sensação de desespero a envolvia como uma onda avassaladora. "Bruno!" gritou em um misto de raiva e confusão. Ele tentava falar, mas as palavras se perdiam entre suspiros pesados. "Por que você está aqui?" Caio estava se debatendo entre o desespero e a urgência. As máscaras dos outros homens ainda pairavam como sombras ameaçadoras, mas nada importava tanto quanto aquele momento. Eu fui enganado!" Bruno conseguiu soltar, cada palavra sendo um esforço. Ninguém é o que parece. A verdade sobre vocês, sobre mim, as palavras dele se esvaíam rapidamente, perdendo o fôlego. "Cala a boca!" Um dos homens mascarados avançou, mas Caio se interpôs, a adrenalina correndo em suas veias. "Saia daqui! Você não vai machucar mais ninguém!" A luta entre eles se intensificou e a situação parecia um filme de terror em tempo real. "Vocês têm que ouvir! A marca!" Bruno arrastou as palavras, tremendo. A marca na mão, ela não é só uma. É sobre um pacto. O verdadeiro segredo é sobre o passado. Ele tentava manter o olhar fixo em Lívia e Caio, mas a dor estava tomando conta de seu rosto. "Que pacto? O que você está escondendo?" Lívia exigiu, sentindo a tensão a consumindo. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, sem aviso, um terceiro homem entrou, com um laptop em punho e uma expressão de desespero. "Você precisa ouvir isso!" Ele digitou rapidamente. Olha para a tela e seus olhos se alargaram. É sobre a verdade, sobre o que está acontecendo. A marca é o símbolo da linha de sucessão. Todos os olhos se voltaram para a tela. Uma imagem antiga de um emblema familiar apareceu. O emblema tinha os mesmos elementos que a marca na mão de Lívia. Vocês são herdeiros de uma dinastia que foi destruída. Anos atrás, seus pais estavam envolvidos em um esquema que culminou em assassinatos. As frases do homem caíram como uma bomba. Vocês são mais do que apenas irmãos. Vocês são parte de uma herança que alguns farão qualquer coisa para manter em segredo. A cafeteria ficou tensa, as vozes ecoando, enquanto a revelação pesada preenchia o espaço. "Não pode ser!" Caio estava em choque. "Nós nunca soubemos. Nossa vida toda foi uma mentira." "Sim, e agora? Eles estão atrás de vocês. Precisamos ir. Precisamos de segurança."
O homem que digitava no laptop se virou, sua expressão agora cheia de urgência. Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta da cafeteria estourou novamente. Um grupo ainda maior de homens mascarados entrou. O pânico tomou conta. Vamos, precisamos sair daqui, agora! Lívia estava prestes a entrar em um estado de pânico, seu coração martelando. Bruno, debilitado, olhou para Lívia e Caio. Escutem, se não saírem agora, vão perder tudo! Os homens do legado não vão parar! Eles mataram seus pais. Eles não vão hesitar de novo. E com essas palavras, a realidade ficou clara. O peso da verdade caiu sobre eles. Bruno não era o único envolvido. Havia muito mais no jogo, e as peças estavam se movendo em um tabuleiro que eles mal podiam entender. O que vamos fazer? Lívia sussurrou, a dúvida cravada em seu coração. Então, enquanto o caos explodia ao redor deles, a sensação de que o mundo que conheciam estava desmoronando se instalou. Eles não eram apenas os protagonistas de um conto de fadas. A verdade que havia sido escondida os tocava agora de maneira irreversível, e cada decisão a partir daquele momento poderia ser fatal. O que mais havia nas sombras, esperando para ser revelado? A luta estava apenas começando, e a linha entre amigos e inimigos estava prestes a se desfazer completamente. O coração de Lívia acelerava enquanto ela se aproximava de Bruno, que estava caído no chão, coberto de sangue. O pânico trovava ser como um gás tóxico, preenchendo o espaço ao redor deles. "Bruno!" ela gritou, a voz rasgada pela confusão e raiva. O que ele queria? O que mais ele tinha a dizer? A cafeteria estava em um caos, os rostos angustiados e os gritos misturando-se ao barulho dos homens mascarados se aproximando. "Vamos! Precisamos sair daqui!" Caio puxou-o pelo braço, mas Lívia não se movia. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Algo grande, e não podia simplesmente ignorar Bruno. Tem que ouvir. A marca, ela é uma maldição e não uma bênção. Bruno se esforçou para falar, com a voz embargada. "Você não entende. A verdade é muito mais sombria." No olhar de Lívia, misturava-se com a crescente sensação de medo. A palavra maldição ressoou como um eco sombrio em sua cabeça. Então, em um movimento rápido, um dos homens mascarados avançou, a faca brilhando sob a luz. Antes que ela pudesse reagir, o homem parou em seco. O olhar dele estava fixo em Bruno. Você não deveria estar aqui!" Ele gritou, a voz rota de raiva. "Fuja!" Caio gritou, mas o homem já estava em movimento. Bruno, em uma tentativa desesperada de proteger Lívia, se levantou, mas a queda o fez cambalear. Ele se colocou na frente dela, bloqueando-a como um escudo humano. Mas o homem não hesitou. Com um golpe rápido, ele atingiu Bruno, que caíra no chão novamente, a vida escorrendo dele. Lívia gritou, o som estridente rasgando o ar. E então, em uma explosão de pânico, ela viu algo que fez seu sangue gelar. "Espere!" Um grito. Uma mulher irrompeu pela porta da cafeteria, os cabelos desgrenhados e a expressão cheia de desespero. "Parem! Parem agora!" O que a mulher estava fazendo ali? Era Ana, sua mãe. Os homens congelaram. O olhar de Ana se fixou em Bruno. "Meu filho!" ela exclamou, correndo em direção a ele. Com a natureza perplexa de um filme de terror, Lívia estava paralisada. Bruno não era apenas um ex-noivo, mas o filho de Ana? Como isso era possível? "Vocês dois são filhos de meu primeiro amor. E eu não disse a vocês tudo.
As palavras de Ana explodiram no ar. Todos os olhares estavam fixos nela, a cena se transformando em uma peça de teatro, em que as revelações se desenrolavam como um precipício. Os homens, distraídos, hesitaram, e isso foi o momento que Caio esperava. Ele agarrou a mão de Lívia, e juntos correram em direção à saída. Mas os gritos e a luta não paravam. Cada passo deu peso à realidade. Enquanto saíam, a imagem de Bruno caindo ainda estava cravada em suas mentes. A cafeteria ganhava proporções grotescas e o mundo fora dela parecia completamente alheio à nova verdade que acabara de ser revelada. O passado se dissolvia, mas a dor permanecia. No que diabo está acontecendo? Caio perguntou, ofegante. Lívia não sabia o que responder. O que significava ter não somente um passado oculto, mas agora descobrir que Bruno, o homem que havia amado, era também parte de um triângulo de segredo que a cercava. A mulher que tinha aparecido era uma sobrevivente ou a causadora disso tudo? Lívia, a marca, você precisa entender. Ana insistia, correndo atrás deles, o desespero aumentando na voz. A lembrança da marca na mão de Lívia agora parecia um emblema de um destino sombrio. Vamos! Caio gritou, puxando-a pela mão. Mas enquanto saíam, o eco de uma verdade não contada reverberava em sua mente. O que mais estava escondido? O passado dela parecia dançar na linha tênue entre amor e traição. Um nó se formava em seu estômago. É só o começo, não é? Ela murmurou, sabendo que tudo estava prestes a mudar de novo. Lívia sentia seu coração acelerar e a adrenalina pulava em suas veias enquanto ela e Caio corriam pelas ruas repletas de pessoas. A cafeteria desaparecendo atrás delas como um pesadelo. A mãe deles, Ana, estava gritando para que parassem, mas a urgência os impelia a escapar. Precisamos nos esconder, Caio exclamou, puxando-a para um beco estreito que se aprofundava entre os prédios. O eco de tiros ainda atingia seus ouvidos, e Lívia não conseguia parar de pensar em Bruno caindo, a cena martelando em sua mente. Ele não pode estar morto, murmurou, a pressão no peito quase a sufocando. Caio a olhou, seu rosto pálido. Precisamos pensar em como sair dessa, Lívia. Mal tinham terminado de discutir um plano quando o homem que havia revelado o legado entrou em pânico, ofegante. Eles vêm atrás de vocês e não têm limites. A expressão dele era de puro terror, e isso só aumentava a angústia que se acumulava em Lívia. Precisamos ir à casa da avó. Ela pode nos ajudar, Caio sugeriu. E Lívia apenas assentiu, seguindo-o, absorvendo a ideia. A avó, alguém que sempre havia sido uma figura distante, agora parecia a única esperança. A caminho, mal podiam perceber os olhares curiosos que trocavam entre eles, as pessoas percebendo o tumulto ao redor. Enquanto corriam, um barulho repentino soou próximo. Um carro parou abruptamente e Lívia virou-se, encolhendo-se instantaneamente. Saia do caminho! Gritaram algumas vozes. Antes que ela pudesse reagir, uma figura alta e robusta surgiu do carro, vestindo uma jaqueta de couro. Ela reconheceu aquele rosto. Era um dos homens que havia invadido a cafeteria. Eu sabia que vocês estariam aqui, ele disse, um sorriso maligno se formando. O legado deve ser mantido em segredo. E vocês? Vocês são muito valiosos. Seus olhos brilhavam como uma fogueira de intenções obscuras. Corre! Gritou Caio, mas Lívia estava paralisada. Era como se o tempo estivesse se arrastando, e a cena diante dela mudava, enquanto o homem se aproximava, e foi então que uma verdade devastadora despontou em sua mente. Ele não estava sozinho. Lívia viu uma mulher aparecer nas sombras atrás dele.
uma mulher que parecia deslocada, sua expressão solene. Assim que seu olhar encontrou o dela, Lívia sentiu seu estômago se revirar. A mulher sussurrou suavemente: Lívia, sou eu. Sou sua mãe. Não! Isso não é possível! Lívia balançou a cabeça, confundida e atordoada. Você está morta. A mulher carregava uma familiaridade que era impossível ignorar. E as peças começaram a se encaixar. O quebra-cabeça tortuoso de sua vida desabando em uma revelação ainda mais chocante. Não, eu nunca estive morta. Fui forçada a me esconder para proteger vocês. Ela respondeu, os olhos cheios de lágrimas. O que seu pai e eu fizemos, não podemos deixar que se repita. Se vocês forem encontrados, a verdade sobre sua herança pode destruir tudo. O homem ao lado da mulher parecia louco, seus olhos brilhando com um desejo insaciável. Fuja enquanto pode! Se os outros souberem que estavam aqui, tanto você quanto seu irmão estão em perigo. Lívia sentiu um nó se formar na garganta. O que ela sabia sobre sua vida, sobre seus pais, tudo estava se transformando em pó diante dela. E você é a verdadeira responsável por tudo isso. A mulher avançou, tentando agarrar Lívia pela mão. Não! Ouça-me! Você teve que descobrir a verdade. Mas isso vem com um preço. Você não pode confiar em ninguém. A verdade? Caio interrompeu, indignado. Aquela cafeteria, Bruno. Tudo isso. Você quis que vivêssemos uma mentira. E nesse momento crítico, um tiro ecoou. E Lívia viu o olhar da mulher mudar para um pânico absoluto. Fuja! Ela gritou num desespero aterrorizante. Mas antes que Lívia pudesse se mover, algo visível atravessou o ar, e tudo se desfez em um grito ensurdecedor. Um grito que ecoou pela cidade, envolvido na confusão e na dor. Aquilo era apenas o começo. O mundo ao redor desmoronava, e enquanto o desespero se alastrava, Lívia poderia jurar que sentiu o peso de toda a verdade bajulando sobre ela. A imensidão dessa revelação agora ficando tão pesada que mal conseguia respirar. Mas em meio ao caos, a única certeza que tinha: nada jamais seria como antes. O horizonte se tornava um labirinto sem saída, e a reviravolta estava se concretizando, deixando um traço de desespero no ar encharcado de segredos. O coração de Lívia acelerava enquanto ela se aproximava de Bruno, que estava... Ela gritou, a voz rasgada pela confusão e raiva. O que ele queria? O que mais ele tinha a dizer? A cafeteria estava em um caos, os rostos angustiados e os gritos misturando-se ao barulho dos homens mascarados se aproximando. Vamos! Precisamos sair daqui! Caio puxou pelo braço, mas Lívia não se movia. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, algo grande, e não podia simplesmente ignorar Bruno. Tem que ouvir! A marca! Ela é uma maldição e não uma bênção. Bruno se esforçou para falar com a voz embargada. Você não entende. A verdade é muito mais sombria. A confusão no olhar de Lívia misturava-se com a crescente sensação de medo. A palavra maldição ressoou como um eco sombrio em sua cabeça. Então, em um movimento rápido, um dos homens mascarados avançou, a faca brilhando sob a luz. Antes que ela pudesse reagir, o homem parou em seco. O olhar dele estava fixo em Bruno. Você não deveria estar aqui, ele gritou, a voz rota de raiva. Fuja! Caio gritou, mas o homem já estava em movimento. Bruno, em uma tentativa desesperada de proteger Lívia, se levantou. Mas a queda o fez cambalear. Ele se colocou na frente dela, bloqueando-a como um escudo humano. Mas o homem não hesitou.
Com um golpe rápido, ele atingiu Bruno, que caíra no chão novamente, a vida escorrendo dele. Lívia gritou, o som estridente rasgando o ar. E então, em uma explosão de pânico, ela viu algo que fez seu sangue gelar. Spey! Um grito. Uma mulher irrompeu pela porta da cafeteria, os cabelos desgrenhados e a expressão cheia de desespero. Parem! Parem agora! O que a mulher estava fazendo ali? Era Ana, sua mãe. Os homens congelaram. O olhar de Ana se fixou em Bruno. Meu filho! Ela exclamou, correndo em direção a ele. Com a natureza perplexa de um filme de terror, Lívia estava paralisada. Bruno não era apenas um ex-noivo, mas o filho de Ana? Como isso era possível? Vocês dois são filhos de meu primeiro amor. E eu não disse a vocês tudo. As palavras de Ana explodiram no ar. Todos os olhares estavam fixos nela, a cena se transformando em uma peça de teatro, em que as revelações se desenrolavam como um precipício. Os homens, distraídos, hesitaram, e isso foi o momento que Caio esperava. Ele agarrou a mão de Lívia, e juntos, correram em direção à saída. Mas os gritos e a luta não paravam. Cada passo deu peso à realidade. Enquanto saíam, a imagem de Bruno caindo ainda estava cravada em suas mentes. A cafeteria ganhava proporções grotescas, e o mundo fora dela parecia completamente alheio à nova verdade que acabara de ser revelada. O passado se dissolvia, mas a dor permanecia. No que diabo está acontecendo? Caio perguntou, ofegante. Lívia não sabia o que responder. O que significava ter não somente um passado oculto, mas agora descobrir que Bruno, o homem que havia amado, era também parte de um triângulo de segredo que a cercava? A mulher que tinha aparecido era uma sobrevivente ou a causadora disso tudo? Lívia, a marca. Você precisa entender. Ana insistia, correndo atrás deles. O desespero aumentando na voz. A lembrança da marca na mão de Lívia agora parecia um emblema de um destino sombrio. Vamos! Caio gritou, puxando-a pela mão. Mas enquanto saíam, o eco de uma verdade não contada reverberava em sua mente. O que mais estava escondido? O passado dela parecia dançar na linha tênue entre amor e traição. Um nó se formava em seu estômago. É só o começo, não é? Ela murmurou, sabendo que tudo estava prestes a mudar de novo. Então, de repente, uma explosão. O som ecoou como um trovão e a janela da cafeteria estourou em 1000 pedaços. Lívia e Caio se jogaram para o lado, o vidro cortando o ar como uma chuva mortal. O mundo ao seu redor ficou em uma confusão de gritos e fumaça. No caos, uma figura apareceu, uma silhueta envolta em fumaça, avançando lentamente em direção a eles. Eu sabia que vocês iam se meter em problemas, a mulher disse, um sorriso maligno se espalhando pelo rosto. Era Raíssa, a antiga melhor amiga de Lívia. Mas seu olhar era diferente, escuro, como se uma sombra tivesse se apoderado dela. Raíssa, o que você está fazendo aqui? Lívia conseguiu perguntar. Sua mente se perguntando sobre tudo aquilo estava se conectando. Eu sempre estive aqui, querida. Você só não via. Agora é hora de saber a verdade. Raíssa fez um gesto, e os homens que estavam atrás dela se moveram. Eles não estavam ali para ajudar, mas para uma missão. Não posso deixar que você descubra a verdade sobre a marca. E quem realmente é o seu pai? O estômago de Lívia virou. A confusão se instalou em seu coração. Meu pai? O que você sabe sobre ele? A cacofonia de emoções a atingiu como um furacão.
mais do que você imagina. A verdade que sua mãe escondeu não é apenas sobre você e Bruno. É, sobretudo, a linhagem da qual vocês vêm. E antes que pudesse respirar, Raíssa se voltou, e a fumaça se aglomerou ao redor dela como um manto negro. Esta é a última vez que você vai ouvir a história de sua vida, Lívia. E você vai escolher um lado. O caos tornava-se insuportável. O tempo parecia derreter. Olhando nos olhos de Raíssa, Lívia sentiu que toda a sua vida tinha sido um labirinto de mentiras. E agora, no centro de tudo, uma escolha que poderia mudar tudo mais uma vez batia à sua porta. O pânico a envolveu quando a realidade de sua vida estava à beira do abismo. A porta da cafeteria se fechou atrás deles, e o que quer que estivesse esperando lá fora poderia ser ainda mais mortal. As revelações estavam vindo, e a verdade que Raíssa prometia seria um quebra-cabeça devastador, apenas esperando para ser montado. Afinal, em que lado ela realmente estava? Lívia sentiu o coração disparar, sua mente cheia de perguntas. A figura de Raíssa, envolta em fumaça, parecia um pesadelo materializando-se. Escolher um lado? As palavras ecoavam, e enquanto o nevoeiro começava a se dissipar, a realidade dela estava em jogo, mais sombria do que nunca. Então, antes que pudesse responder, um estrondo abalara a entrada da cafeteria. A porta se abriu violentamente e homens mascarados estavam de volta, mais numerosos e determinados. O pânico tomou conta. Saiam! Agora! Um deles gritou, e Lívia sentiu que o tempo estava se esvaindo. Mas Raíssa, com um sorriso sinistro, piscou para os homens. Parem! Eles ainda não têm informação suficiente. Aquilo congelou Lívia. A percepção de que talvez, apenas talvez, Raíssa estava do lado deles, mas também contra eles. O que você quer dizer? Perguntou Caio, olhando alternadamente entre Raíssa e os invasores. O desespero de Lívia crescia como uma tempestade. Tudo estava se desenrolando em um caos frenético e a verdade parecia prestes a explodir. Não é isso que você pensa! Lívia! Estamos todos conectados por um fio invisível. Uma trama que você ainda não compreendeu. Raíssa se adiantou, seu olhar penetrante. A voz dela soava como um canto hipnótico, mas algo em sua postura era perigosamente instável. Fuja! Um dos mascarados gritou novamente, mas agora estavam divididos. Raíssa tinha o controle e, de alguma forma, parecia se alimentar da confusão. Lívia ficou paralisada, o medo a segurando como correntes. Então, no meio do caos, um grito estrondoso cortou o ar. E uma porta lateral se abriu. Uma figura familiar apareceu, fazendo com que Lívia parasse. Seu pai, que ela acreditava estar morto. Parem com isso, ele gritou com um ar de autoridade que a surpreendeu. O mundo de Lívia desabou instantaneamente. O que você está fazendo aqui? Ela não conseguia entender. Ele estava... Não podia ser. Ele era apenas uma lembrança distante. Um fantasma de uma infância perdida. Eu voltei para proteger você, ele disse, avançando. Mas as palavras dele não soavam como a segurança que ela buscava. Havia uma confusão em seu olhar, e Lívia percebeu que ele também estava ali por razões muito mais complexas. Vocês não compreendem, Raíssa começou, mas a tensão ficou insuportável. O povo ao redor não podia acreditar no que estava acontecendo. Sussurros e gritos se misturavam em um coro insano.
A cafeteria não era mais o mesmo lugar seguro. Era um campo de batalha por verdades que não deveriam ser reveladas. O pai segurou o braço de Lívia, mas antes que pudesse dizer mais, um dos homens mascarados avançou. E em um movimento inesperado, Raíssa empurrou Lívia para o lado. A faca do homem encontrou seu caminho até o corpo de Raíssa. O tempo parou. Raíssa! Lívia gritou, enquanto a amiga caía, o olhar fixo em seus olhos em choque. Por que você fez isso? A percepção de traição cortou como um punhal. Raíssa, que parecia tão distante e de certa forma ameaçadora, agora era uma vítima involuntária de uma disputa que estava além de seu controle. Lívia, escute! Raíssa sussurrou sua voz fraca. A verdade... A marca é o que nós somos. Não é só um símbolo. É uma maldição que se estende por gerações. Antes que Lívia pudesse processar isso, Raíssa fechou os olhos. A cafeteria estava em um estado de completo desespero. E o tempo voltou a correr. Mas algo mudou. O pai de Lívia começou a gritar ordens aos homens mascarados. E uma batalha se iniciou. Mas no meio da confusão, a imagem de Raíssa caída estava gravada em sua mente. O que havia se transformado? Como tudo um dia poderia ser tão simples e em uma fração de segundo desmoronar? Precisamos ir! Gritou Caio, puxando-a novamente. Mas Lívia estava paralisada, a revelação ainda ecoando. Quem realmente somos se nossa própria linhagem pode ser uma maldição? E ao olhar para o pai, uma nova pergunta surgiu. Ele é mesmo meu pai. O caos era palpável. O sangue escorria no chão. E cada grito, cada movimento se misturava a um único pensamento. A batalha por suas verdadeiras identidades estava só começando. No fundo, uma certeza brotava. Cada passo poderia levá-los mais para dentro de um labirinto, onde as verdades eram mais sombrias do que imaginavam. E um jogo de poder invisível estava apenas se revelando. O que estava em jogo neste renascimento? E mais importante, em quem ela de fato poderia confiar? O caos tomou conta do ar. Lívia mal teve tempo de processar a cena diante dela, quando Raíssa caiu, sua vida se esvaindo rapidamente. O tempo pareceu paralisar. Raíssa! A dor na voz de Lívia era quase insuportável. Messias de bravura, ele se aproximou, e a cafeteria ecoava gritos de horror, enquanto homens mascarados surgiam como sombras, prontos para a destruição. Precisamos ir agora! Gritou o pai dela, puxando-o em direção à saída. Caio estava ao seu lado, o pânico estampado em seu rosto. Mas Lívia hesitou, voltando o olhar para Raíssa, cujos olhos estavam cheios de um misto de dor e compreensão. Você sempre esteve aqui, Raíssa, e agora? Não! Não perca tempo! Raíssa murmurou, a voz fraca, mas cheia de urgência. A verdade está com você, Lívia. A marca, ela é mais do que você imagina. E com isso, seu olhar se apagou. Eu não acredito que isso está acontecendo. Caio murmurou, sua mão se apertando no braço de Lívia. No fundo, uma nova determinação começou a crescer. Ela não pode ter sido a única a saber disso. O pai de Lívia se virou para os homens mascarados que avançavam, os olhos cheios de uma fúria contida. Saia do caminho deles! Este lugar não é seguro! O barulho da luta se intensificava, e o que antes parecia uma luta desesperada, agora era uma corrida para salvar suas vidas. Lívia tomou a mão de Caio, e juntos eles correram para o fundo da cafeteria, onde havia uma porta de saída. O barulho era ensurdecedor. Silhuetas de rostos desconhecidos corriam na direção deles. Mas naquele momento,
A intensidade do medo era superada por algo ainda mais profundo. Caio, e se a verdade for realmente a maldição que a Raíssa disse? O que isso significa para nós? Ele respirou fundo. Se a marca é o que nos conecta ao nosso passado, então temos que encontrar respostas. A determinação brilhou em seus olhos e juntos se esgueiraram por um caminho lateral. A rua estava vazia. O silêncio era quase ensurdecedor. Mas algo profundo e sombrio o seguia. Precisamos ir até a casa da avó, sugeriu Caio com firmeza. Mas antes que pudessem dar mais de um passo, um carro preto parou a poucos metros deles. Os ânimos se agitaram. Entrem rapidamente! Uma mulher gritou pela janela do carro. A urgência na voz dela era palpável. Vocês estão em perigo! Era a avó deles e naquele momento a mistura de medo e alívio invadiu Lívia. Entraram no carro como se fugissem de demônios. A tensão no ar inegável. As palavras de Raíssa ainda ecoavam na mente de Lívia. O que de fato significava aquele legado? Havia algo muito maior em jogo. Algo que não era apenas sobre eles, mas sobre uma linhagem que transcendeu o tempo e que ameaçava os manter cativos em um ciclo de dor e medo. Nos conte tudo, por favor. Caio pediu, a esperança pulsando em sua voz. A avó respirou fundo, um olhar grave. A marca que vocês têm é um símbolo de poder de um legado que muitos querem destruir. Mas não é uma maldição se vocês decidirem lutar por ele. O carro avançava mais rapidamente. A segurança deles dependia de ouvir a verdade, e Lívia sentiu que a busca por respostas havia apenas começado. O peso que carregavam era intenso, mas agora havia uma chama de esperança que queimava dentro dela. Cada passo os levaria mais perto da verdade. Então a avó prosseguiu. Sua voz um sussurro suave e firme. Vocês têm escolha. Continuem neste caminho e enfrentarão todos os desafios. Ou podem voltar à vida que conheciam. A decisão é de vocês. Naquele momento, enquanto a noite caía, lhe olhou para Caio, cujos olhos refletiam a mesma determinação. O que escolheriam? O legado estava ali, esperando como uma sombra. Mas seria uma sombra que perseguiriam de olhos abertos e coragem nas veias? E assim o carro desapareceu na escuridão, levando-os para um futuro incerto, onde cada resposta poderia revelar mais perguntas. Mas uma coisa era certa. A história deles não tinha acabado. Estava apenas começando. Agora, antes de encerrar, eu preciso de vocês. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa fazer isso agora, pois o que vem a seguir será de deixar qualquer um sem fôlego. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta trama incrível. E mande a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou do final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apoie o canal, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de dar voz a estas histórias.